Hoje vamos examinar a questão de número 24. Ela trata das diferenças entre a alma que é gentia e a alma judia. Como é que nós podemos aqui entender essa diferenciação que fazemos? Na verdade, nós vamos ver aqui no estudo que o apóstolo Paulo, ele falou de um tipo de circuncisão que era feito no coração por meio da fé. E com isso ele fez com que todos os homens pudessem se tornar filhos de Abraão por meio desta fé. Esta doutrina foi chamada de justificação. Nós entendemos as Escrituras pelo ponto de vista da eternidade das almas. Quer dizer, as almas, elas nascem continuamente para desenvolver a missão que Deus lhes concede na existência aqui nesse mundo. E nós temos também nas Escrituras ensinamentos que falam deste povo escolhido, que nós chamamos povo de Deus, e que nem sempre as pessoas sabem muito bem do que se trata. O povo de Deus é bem maior do que imaginam os cristãos e do que imaginam os judeus. Mas o povo de Deus também está no meio de judeus e de cristãos. Por isso nós fizemos aqui essa questão para nos dar uma ideia de quais são as almas mais maduras. Seriam aqui essas almas judias, as almas mais fiéis a Deus, almas mais dedicadas, mais profundas, porque elas teriam uma experiência maior, teriam vivido mais vezes, e por isso Deus escolheu essas almas para participar desse movimento de renovação da vida que está sendo feito aqui na Terra atualmente, que nós sabemos que será concluído com a chegada do reino de Deus. A questão 24 faz essa pergunta: como diferenciar a alma gentia da alma judia? Tanto entre cristãos como entre os judeus, existem almas do povo santo que possuem a circuncisão de coração e outras que não a possuem. A circuncisão de coração é dada ao homem por meio da fé no Criador. Justificam-se pela fé de Abraão, conforme é para os judeus, e a fé no Cristo, conforme é para os cristãos. Tanto os judeus como os cristãos alcançam a salvação pela mesma fé. Judeus e cristãos têm acesso ao eterno pela fé e não por obras, seja quais forem. Então, o apóstolo Paulo, ele desenvolve na carta aos Romanos este princípio de que o homem que crê se torna um filho de Abraão, aquele que crê verdadeiramente no Deus de Israel. Ele chamou isso de circuncisão do coração. Nós vamos ver aqui a passagem de Romanos, no capítulo 2, 29, onde ele diz assim: judeu é aquele que o é no interior, e circunciso o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Pai, ele teria feito com Abraão, lá nos tempos passados, ele teria feito um pacto com Abraão a respeito da circuncisão, que consistia aí na retirada daquela pele que cobre o pênis do homem. Essa instrução nós encontramos no Gênesis, no capítulo 17, e foi a introdução da circuncisão no meio do povo de Deus. Era um sinal carnal, se estava diante de um princípio de ensinamentos que viria mais tarde se desenvolver, depois que o evangelho tinha sido apresentado pelo Senhor.
Então, Paulo desenvolveu esse princípio mostrando que ele era muito mais profundo do que apenas um sinal na carne. Os judeus, como não aceitam o Senhor como Messias, e muito menos os ensinamentos de Paulo, eles ainda fazem a circuncisão da carne. Mas nós que somos o povo de Deus temos que entender essa progressividade dos ensinamentos. E isso nós sabemos que acontece em face da alma estar sempre vivendo experiências contínuas. Uma vez que a alma existe por certo tempo aqui na Terra para cumprir a sua missão, terminando essa tarefa, ela vai para a eternidade e volta depois para continuar o desenvolvimento daquilo que ela deixou quando cessou a sua vida física. Então, desse modo, a gente começa a entender melhor que o povo de Deus é um grupo de almas mais experimentadas que, através das vidas que se sucedem, vai desenvolvendo um trabalho em todo o planeta, em toda a Terra, para ajudar o mundo no seu progresso. Porque o que está em vista é o desenvolvimento de uma civilização. Nós não estamos diante de um mundo que foi criado aleatoriamente, onde Deus pretendia colher almas que fossem salvas e condenar aquelas que não fossem para sempre no inferno, que não teria fim. Essa concepção da teologia tradicional é bastante equivocada e deve ser deixada de lado por nós que avançamos na ciência de Deus, no conhecimento das coisas invisíveis, das coisas eternas. E nós temos que compreender que a obra de Deus é perfeita. Se Deus fosse destruir o mundo, como algumas pessoas imaginam, certamente a obra dele seria uma obra de imperfeição. E nós não podemos pensar que em nenhum ponto da obra de Deus possa haver alguma coisa que seja imperfeita, alguma coisa que tenha tido um defeito qualquer, porque isso teria sido uma obra da perfeição de Deus, o que é impossível. Mesmo que a gente não entenda muito bem o que está acontecendo. Essas questões relacionadas com a evolução do planeta, com o povo de Deus, com a missão do Israel bíblico, no sentido de liderar, de orientar as nações do futuro, tudo isso ainda é mal compreendido pelos homens. Mas Deus, no tempo certo, ele fará o esclarecimento através dos seus enviados. Porque Deus tem os seus profetas, eles continuam no mundo e no momento certo, eles e as testemunhas do Senhor vão aparecer para poder dar as devidas explicações. Então, nós precisamos entender bem que por meio da fé todos nós temos acesso à mente de Deus, tanto judeus quanto cristãos. Por que nós colocamos esses grupos? Porque são os que divulgam os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Mesmo os judeus não aceitando o Novo Testamento, quando nós lemos os livros, nós entendemos que Jesus é mesmo o cumprimento das profecias relacionadas com o envio de um profeta que iria resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e estabelecer aqui o mundo novo, o mundo futuro. E entre os judeus e cristãos estão estas almas. Nós veremos aqui que nem todos que são cristãos verdadeiramente, nem todos que são judeus. Não basta aí a pessoa ser descendente biológico dos judeus, descendência pela carne, para que seja considerado povo de Deus. Nós temos judeus que são ateus, que não acreditam em Deus. Então, mas são judeus. Eles são povo de Deus, eles não pertencem ao povo de Deus, embora eles fisicamente eles tenham uma descendência biológica dessa raça. Então, eu penso que Paulo colocou essas coisas num nível bem mais elevado, porque ele tratou da eternidade da alma. Então, não importa onde a alma nasceu, o que importa é a fé que ela tem e o interesse que ela tem pelas coisas do nosso Deus. Bem, assim, seguindo aqui a nossa leitura, entende-se a razão de Paulo ter ensinado que havia judeus que o eram somente por fora, mas interiormente eram gentios.
pessoas estranhas ao povo santo. Eram almas que nasceram em corpo de judeus, mas que em espírito não eram almas circuncisas de coração, não eram almas que tinham a fé verdadeira no Senhor. Então quem tem fé é a alma, não é o corpo. O corpo é só o instrumento da alma para a alma poder viver a sua experiência existencial. Como se fosse uma roupa que a alma veste para poder viver a sua experiência na Terra. Tratando aqui do nosso mundo. Pelo princípio do renascimento sucessivo, ou encarnação sucessiva, entende-se que no meio dos gentios existem muitos que trazem em seus corpos almas de antigos judeus, que são circuncisos de coração. Então, no meio dos gentios, né, vamos dizer assim, dos cristãos, encontramos pessoas já maduras, já experimentadas na fé e que desenvolvem ali um trabalho relacionado com as escrituras, relacionado com a divulgação do evangelho, e são verdadeiros judeus. E são pessoas que não têm nenhuma descendência biológica com os judeus, falando em termos físicos. Mas são almas que já viveram como judeus em outros tempos, em outras épocas, e foram sinceras e foram verdadeiras e serviram ao Deus de Israel com procedência. E seguem trabalhando, embora não estão em Israel e não tem nenhuma ligação física com os judeus. Estas almas foram espalhadas por Deus entre os povos, com a missão de dar vigor às doutrinas, instituições religiosas, filosóficas e políticas durante o desenvolvimento da história dos homens, da história humana, até a segunda volta do Cristo, do Messias. Eis a razão da diáspora judaica. Então, desde Moisés, nós temos ali instruções nos seus livros que tratam dessa dispersão de almas. Ele disse que iria, em um determinado tempo, lançar o seu povo em nações estranhas. Inclusive, o seu povo iria servir a deuses estranhos. Isso está por toda parte nas Escrituras. Tem várias passagens que fundamentam esse ensinamento. Entre os judeus, isso é conhecido como diáspora, mas eles tratam isso somente no ponto de vista físico, dos seus descendentes. Nós tratamos disso com maior amplitude, com maior alcance, mostrando que as almas podem nascer em qualquer família, determinada por Deus, para que essas almas ajudem o mundo no seu processo de evolução, de progresso. Então, a alma pode servir, por exemplo, no campo da filosofia, no campo da política, numa outra nação como um líder religioso. Está havendo ali um processo de progresso, de melhoria de todas as coisas. Então, não é necessário que o sujeito seja descendente físico e biológico dos judeus, embora entre eles haja um maior número de almas ligadas a esse povo chamado Israel. O Israel bíblico, né? Que não é o Israel geográfico. Então eles foram espalhados pelo mundo e também encontramos diversas passagens que tratam do ajuntamento dessas almas, para que se constitua o povo de Deus definitivamente. Isso pode ocorrer durante o período apocalíptico, no período que antecede o Apocalipse ou no período posterior. Não se sabe bem quando isso acontecerá, mas Deus levantará suas testemunhas, haverá um movimento de renovação da fé e do conhecimento, diferente do conhecimento das igrejas, das sinagogas. Haverá um aprofundamento do conhecimento para que as pessoas possam saber da verdade, do que vai acontecer com o mundo e como as coisas serão solucionadas, estabelecida uma nova ordem na terra, conforme os ensinamentos dos profetas. As almas judias, que são circuncisas de coração,
são mais profundas e inclinadas para as coisas do Espírito. Elas buscam incessantemente a comunhão com Deus de Israel, obediência às suas leis e aprendizados dos seus mistérios. Então, essas almas que nós chamamos de judias são aquelas almas mais velhas, mais maduras. Nós encontramos, tanto no meio dos judeus quanto dos cristãos, esses personagens. São almas que você percebe que têm um grande interesse pelas coisas do Senhor, pelo estudo, pela pesquisa, pelo trabalho, pelos ensinamentos dos mestres, que estão investigando sempre as coisas do Espírito. Então, eles deixaram muitos livros escritos e estão aí fazendo ainda o seu trabalho de orientação para aqueles que são mais amadurecidos. Então, a gente chama isso aqui de almas judias, seriam as almas mais envolvidas com o povo de Deus. E por que almas gentias? São as almas que foram corrompidas. A gente entende que quando o reino se separou entre Judá e Israel, logo depois do reinado de Salomão, o povo do norte se degenerou e acabou sendo feito escravos. E essas tribos não se tem notícias delas, seriam 10 tribos que foram espalhadas pelo mundo, elas e as suas descendências. Então, esse fenômeno chamado diáspora não é só daqueles que são descendentes mesmo dos judeus em termos biológicos, é também de almas consideradas gentias. E elas, como são almas mais corrompidas, estiveram envolvidas com idolatria, com tantas coisas, elas continuam por aí, possivelmente em grande número, no meio dos cristãos. Elas permanecem na superficialidade dos ensinos e vivem mais voltadas para as coisas temporais. As igrejas estão cheias dessas pessoas que vão na igreja buscar ajuda para viver. Não vão na igreja aprender coisa nenhuma, e as igrejas também se prestam a esse papel. Elas não ensinam nada relacionado com a vida que está além da sepultura. Mal orientam as pessoas para viverem aqui as suas experiências e superarem as suas dificuldades. Então, as almas gentias são almas mais imaturas, pertencem ao povo de Deus, mas são almas que ainda precisam de muita instrução, de muita vivência, para que elas possam um dia conhecer o Deus de Israel e os seus mistérios e a profundidade dos seus ensinos. Então, desde o princípio da história bíblica, observam-se essas duas naturezas de crentes. Então, não é uma coisa nova. Nós vemos mesmo lá na época de Moisés, você tinha pessoas fiéis, verdadeiras, almas mais dedicadas, e tinha almas também que só davam trabalho para os profetas. Isso foi assim ao longo de toda a história do nosso povo, né? De toda a história do povo de Deus. Não existe mesmo esses irmãos. O apóstolo Paulo fala que a casa do Senhor tem vasos de honra e de desonra, vasos de ouro, vasos de ferro, de barro, enfim. Ele faz aí uma referência, uma alusão a vários tipos de crentes, que só podem ser assim pela maturidade que eles possuem. Os que são mais dedicados e verdadeiros são aqueles mais velhos, os irmãos mais velhos da comunidade. Os que são mais superficiais são essas almas que ainda precisam ser elaboradas e devidamente trabalhadas por Deus para que elas possam atingir a sua maturidade e cumprir as tarefas pelas quais Deus as criou. As almas gentias, pois, permanecem na superficialidade dos ensinos e vivem mais envolvido com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Desde o princípio da história bíblica, observa-se assim essas duas naturezas de crente. Uma piedosa, com o pensamento nas coisas de Deus, nas coisas de cima, e outra voltada mais para as coisas da vida terrena. Assim pode-se compreender o espírito superficial que existe nas igrejas cristãs e a razão pela qual tanto esses homens se ocupam dos interesses da vida terrena mais do que os interesses da vida eterna. Não poderia ser diferente. A Terra é um mundo atrasado, as pessoas que vivem aqui são almas bem maturas. No meio dessas almas, Deus envia as mais velhas para ajudá-las a avançar. Mas como são em maioria estas almas
mais novas, elas que promovem a vida e que criam esses sistemas que tem na Terra, que geram sofrimento, injustiças e todas as coisas que nós estamos vendo. Então Deus precisa pôr ordem na casa. Ele vai fazê-lo, com certeza. Ele vai vir e vai pôr ordem na casa desse mundo, né? Que é a casa do Senhor. Ele vai fazer uma separação do que tem aproveitamento e daqueles que não aproveitam. As almas que não aproveitam, o Senhor tira para separar o joio do trigo. E os que ficarem não são todos iguais. O fato da alma ter sido escolhida, ter sido salva para permanecer no mundo, não quer dizer que ela não precisa de instrução, que ela já sabe do que fazer. Absolutamente. O povo de Deus vai continuar instruindo essas almas que são novas ainda, para que elas possam trilhar o caminho da maturidade. São como crianças, que não sabem muito bem o que fazem. Então o povo de Deus tem essa missão, vamos dizer assim, de espalhar o conhecimento do Senhor por todo o mundo, por todas as nações, e sem nenhum tipo de violência, de obrigação, de imposição. Ele vai fazer esses povos progredirem no caminho do entendimento das coisas eternas e das coisas terrenas. O povo de Deus vai ter um grande trabalho por muitos séculos para pôr ordem na casa do Senhor depois dos eventos apocalípticos. Tá bem? Vamos ver aqui as referências. A Romanos 2, 29 nós já falamos. Aqui a gente pega uma passagem de Gálatas, capítulo 3, versículos 27 e 28, aonde o apóstolo, ele diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, falando aqui da grande missão de Jesus, né, do Senhor, para salvar o mundo, o apóstolo ensina uma doutrina bem além da visão tradicional das religiões daquele tempo e também da nossa, porque a salvação é estendida a toda a humanidade. Não poderia ser diferente, porque senão Deus teria criado almas para a condenação, o que seria incompatível com a bondade e grandeza do nosso Deus, a sua perfeição. Então, algo está errado aí na teologia. Entendendo as coisas pelo ponto de vista de que as almas, elas continuam nascendo sempre, então nós temos a certeza de que Deus conseguirá corrigir os seus filhos que ainda são imaturos, que são aqueles que geram grandes transtornos na terra. Então Deus está preparando aí um futuro para que todos os homens possam encontrar a sua salvação. Estudos estão sendo feitos nesse sentido e logo eles serão divulgados, mostrando a procedência e lógica daquilo que Deus vem fazendo na terra. Então não há servo nem livre, nem macho nem fêmea, nem judeu nem grego. Quer dizer, a salvação é para todos, por meio do Cristo, ou por meio do Adonai, lá dos judeus, que é o mesmo Senhor. Falando da diáspora, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirão ao pau e à pedra, mostrando com muita clareza que estas almas espalhadas, elas iriam estar ligadas a outros deuses, a idolatria, né? E nós sabemos que a igreja cristã é uma igreja idólatra. Evidentemente, a palavra está sendo dirigida aos irmãos nossos que ainda estão envolvidos com idolatria, como aconteceu lá na tribo do norte, em Israel. Depois da divisão, eles eram um povo envolvido com outros deuses. Mas eu quero lembrar os irmãos
que também outras profecias já tratam da busca desse povo e do ajuntamento desse povo um dia em Israel para que ele possa cumprir a sua tarefa. Vemos desde lá de trás, do Gênesis capítulo 4, versículo 2, como última referência aqui, que essa natureza carnal e espiritual faz parte da dualidade necessária para que haja o progresso. Do mesmo modo, luz, trevas, bem, mal, doce, salgado, positivo, negativo. Essa dualidade, a lei dessa duplicidade de princípios que são opostos, está por toda parte. Então, aqui na passagem do Gênesis, no capítulo 4, versículo 2, a palavra falando de Abel e de Caim diz, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Mostrando que já naquela época havia essa dualidade, essa presença de opostos. Um dedicado às coisas de Deus, que era o pastor de ovelhas, e o outro um lavrador da terra, dedicado mais às coisas terrenas. Tanto que a oferta de Abel foi bem aceita por Deus, o que não aconteceu com Caim. Então, essa dualidade ela sempre existiu. Não é estranho que no meio do povo de Deus exista almas voltadas para as coisas terrenas e outras voltadas para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, das coisas do Espírito. Isso é necessário para que haja o progresso. Se todos fossem espirituais, não daria certo. Ou se todos fossem terrenos, também não daria certo. Tem que haver essa dualidade para que um dia todos sejam um no Senhor. Tá bem? Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu grande amor, misericórdia e bondade. Amém.